E a gente segue falando sobre o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz. 2 semanas antes do crime, Rui Ferraz chegou a dizer que estava sem proteção. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que estuda implementar uma escolta automática para autoridades que trabalharam no combate ao crime organizado. A gente fala agora sobre esse assunto com o Rodolfo Laterza, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, chegando conosco. Doutor Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, prazer te receber. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos da Jovem Pan News. Boa noite, doutor. Doutor Rodolfo, a grande pergunta é justamente sobre a situação do agente de polícia, principalmente do delegado, que combate o crime organizado, facções criminosas. Há hoje uma proteção da lei, das próprias forças policiais, para dar segurança dos agentes de segurança combaterem facções criminosas, crime organizado, pessoas perigosas, pessoas altamente armadas. Como é que está o cenário hoje? Explica para a gente. No Brasil, como um todo, não há nenhuma condição institucional, até pela falta de efetivo que todas as polícias sofrem, de ter algum mecanismo de proteção por escolta a policiais ameaçados de morte ou autoridades policiais que sejam. Isso é recorrente. É meio que intrínseco à escolha profissional. E, infelizmente, o Estado como um todo, e aqui eu falo o Estado no sentido amplo, abdica de proceder qualquer tipo de proteção institucional para os policiais, sejam delegados, sejam oficiais investigadores de polícia, sejam policiais militares, policiais rodoviários federais, enfim, que sejam ameaçados e que tem o risco de sofrer represálias. Não há nenhum mecanismo legal para isso e simplesmente cada um se vira como pode. É uma situação absolutamente baseada na autoproteção. Doutor Rodolfo, eu vou trazer para a nossa conversa os nossos analistas, os nossos comentaristas. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, doutor Rodolfo. Ainda estou impactada, eu demorei um pouquinho aqui porque eu ainda estou impactada por essa última declaração do senhor, né? Porque hoje eu vi o doutor Lincoln Gakika dizendo: eu não posso me aposentar, porque se eu me aposentar, a minha vida está em risco, o promotor de justiça. Aí quando o senhor diz assim, cada um que se vire e que cuide da sua proteção, uma coisa meio chocante. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta mais abrangente, né? A gente tem essa situação do crime organizado, cada hora é uma situação mais estarrecedora. Aqui no Rio, então, nem se fala. E o que a gente tem do ponto de vista do Estado, em discussão ou em debate ou na mesa, é uma PEC da segurança que muitos consideram insuficiente e também alguns defendendo uma lei antimáfia. Gostaria da sua opinião sobre esses dois dispositivos e, assim, é isso só que o Estado pode oferecer? Excelente pergunta, Dora. A PEC 18, intitulada PEC da Segurança Pública, ela não é apenas insuficiente, ela é errática. Ela tem graves problemas de redação. Vou citar um aqui. Ela coloca exclusividade para a Polícia Federal investigar organizações criminosas e milícias, quando 90% das faccionadas, dos líderes do PCC, do Comando Vermelho e de outras facções criminosas foram presos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Isso é fato. Isso não é uma questão fundamentalmente de disputa corporativa. Tanto a própria Polícia Federal considera essencial manter a sua complexidade e a repressão uniforme, tal como previsto na legislação em vigor, para que ela se mantenha justamente com alto nível de especialização para casos complexos. Então, esse é um exemplo. Outro problema é a PEC criar uma situação de sobreposição sobre o Pacto Federativo, definindo competência privativa da União de elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública, só que sem obedecer justamente a autonomia dos estados. Você não pode ter um Plano Nacional de Segurança Pública que não leve em questão a realidade criminológica dos estados. A criminalidade no Amazonas é completamente diferente em São Paulo. O modus operandi das facções é completamente distinto. O Brasil é uma federação, e na federação não há hierarquia entre os entes. A União ela não está acima dos estados, que também não estão acima dos municípios. Precisa trabalhar de forma cooperada.
E me desculpe, a PEC não resolve isso. Ela necessita de ajustes de redação muito sérios. Hoje eu estive lá na comissão especial e conversamos muito com os deputados sobre isso, e há cada vez mais o consenso que precisa de ajustes. Então, isso não pode ser uma marca governamental. Isso é uma das inúmeras medidas que é necessário justamente para aperfeiçoar o sistema. Agora, o problema é que o sistema é subfinanciado. Nós temos também um problema relacionado à falta de integração dos órgãos de segurança pública com o judiciário. Muitas vezes o judiciário está apartado do problema da segurança pública e acaba que as forças de segurança são sobrecarregadas e são culpabilizadas por medidas que não dependem delas. Não é culpa das polícias você ter simplesmente, por exemplo, um dos suspeitos do caso da morte do Dr. Rui, com 4 passagens pela polícia, que tenha sido preso 4 vezes e respondendo em liberdade. Isso não é culpa das forças policiais. Não é culpa das forças policiais uma cultura de criminalidade, de violência, de intolerância, de transgressão arraigada na formação deturpada da sociedade brasileira. Não é culpa das forças policiais isso. Então, tem que ser algo transversal. Não é uma PEC que vai resolver esse problema, ainda mais ela, com os problemas de redação que tem. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Doutor Rodolfo, a próxima pergunta é do Cristiano Vilela. Doutor Rodolfo, boa noite. Doutor Rodolfo, fica a impressão na sociedade que o crime organizado perdeu os limites, perdeu totalmente o respeito até que existia, que poderia ter existido em algum momento com as forças policiais diante de casos como esses cinematográficos, né? A cena de perseguição e da forma de execução num horário, num local realmente de circulação, chama muita atenção. Aquele episódio que tivemos no aeroporto de Guarulhos chama muito atenção. Na sua avaliação, qual é o ponto central de erro do Estado brasileiro? É na falta de integração? É na falta de uma estrutura legislativa adequada? É no prende e solta? Qual é o ponto realmente fulcral de onde o Estado brasileiro falha? Aqui eu vou justamente referenciar que o doutor Rui Ferraz, a quem eu conheci, a quem eu tive uma excelente relação institucional contra o delegado-geral de São Paulo, ele foi uma das maiores autoridades no Brasil de enfrentamento a organizações criminosas. Tenho muito orgulho de ter tido as interações institucionais com o doutor Rui Ferraz, homem íntegro, extremamente qualificado, e o Brasil perdeu muito com isso. E a morte dele é um reflexo de um Estado brasileiro que, desde o final dos anos 70, cometeu erros sucessivos. Primeiro foi tolerar o surgimento das facções criminosas no sistema penitenciário. Segundo, foi não atender aos alertas de delegados de polícia e autoridades como o doutor Rui sobre o crescimento das facções criminosas, a capilaridade dela nas instituições. Terceiro, nós temos um Estado brasileiro, e aqui eu falo todos os entes federados, todos os governos que têm, parece que, um vício patológico de promover descontinuidade de políticas públicas. Cada governo que vem quer começar do zero e desconstruir o que o anterior fez, ainda que tenha sido programas suprapartidários. Outro problema é uma glamorização do crime, seja na nossa sociedade, seja na nossa cultura, seja na nossa tolerância em relação à violência. Outro problema é o sistema legal, que ele é totalmente contraditório, e, ao mesmo tempo que ele tem leis punitivas, ele tem dispositivos legais extremamente lenientes e que tornam impossível você ter uma eficácia na aplicação da lei penal. Aí você tem um problema de subinvestimento nas forças de segurança e no sistema penitenciário. E o mais grave, você tem um governo, o Estado, o poder público, que descumpre as próprias leis que edita. Se você for ver a quantidade de normas que nós temos boas, que os próprios governos descumprem, é incrível. Só vê a lei de drogas, o quanto os governos descumprem as obrigações deles. Só vê a lei do SUSP, a lei do CCDC, porque eu tive a oportunidade de estudar na redação. É triste, mas se 50% da lei do SUSP fosse aplicada, a gente estaria aqui atenuando muito dos problemas, não precisaria nem de PEC. Mas o próprio governo cumpre as leis dita. Então é um problema cultural, é problema organizacional, é problema de sistema. Infelizmente, precisamos aqui repensar a nossa sociedade, as nossas organizações e, principalmente, o nosso padrão cultural de cidadão. Perfeito. Porque tolerar esse tipo de morte e simplesmente se virar estatística não tem condição de continuar.